Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nossa reunião do comitê do SEST. Para quem não conhece, esse é o Comitê de Estudos em Saúde e Segurança do Trabalho do Interior Paulista. Hoje ele já é aberto nacional, né, para os participantes de todos os estados. A gente já tem uma participação bacana, nós temos hoje em torno de 30 participantes no nosso comitê, já chegamos a ter 57 participantes ativos, porém, com o tempo a gente deu uma filtrada, o pessoal que não consegue participar, que não tem assiduidade no nosso comitê, né, a gente vai trocando os membros. Depois eu vou deixar com que a Liliane, se ela conseguir falar alguma coisa, ou o Alexandre, conseguir falar mais um pouquinho sobre o comitê para vocês. Mas hoje, na nossa reunião de julho, o nosso membro, o Henrique Cares, ele vai trazer para a gente um assunto bem bacana, bem voltado às nossas atividades mesmo. Todos os meses, um membro, né, do nosso comitê traz um tema voltado à saúde e segurança do trabalho, e esse mês é a vez do Henrique. Henrique, fique à vontade, pode se apresentar para o pessoal. A apresentação está sendo gravada e depois a gente dá mais algumas explicações para vocês no final da palestra do Henrique. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Vivian. Boa noite a todos. Sou o Henrique Cares, né, para quem ainda não tem o prazer de me conhecer. Sou técnico de segurança do trabalho. Atuo aí nessa área faz uns 10 anos, né? Atuo na área de transformação do plástico, né? E nesse período que eu venho trabalhando lá, já tive algumas vivências, alguns acidentes, algumas doenças também. E isso me trouxe um pouco de expertise aí para trazer um debate, um estudo aqui para o grupo aí para a gente poder trocar ideias aí sobre o tema, tá? Então sejam todos bem-vindos aí à nossa reunião do mês de julho. Então o objetivo é o quê? Trazer um pouco da minha experiência e propor, né, uma reflexão para nós profissionais do trabalho, né? Se realmente cumprimos com o nosso propósito na hora que a gente faz a análise da investigação de acidentes do trabalho. Então, a nossa ideia é essa, tipo, não vim aqui trazer um curso especificamente como faz uma análise de acidente, e sim trazer alguns conceitos, né, e alguns métodos aí que vai dar um norte aí para vocês e trazer essa reflexão, né? Será que aquilo que a gente investiga, que a gente analisa e a gente conclui realmente atinge o objetivo proposto? Então, essa é a ideia da reunião, né? Gostaria da participação de todos, né? Já desde antemão já informo, né? Não sou o dono da verdade, né? Trago aqui uma opinião particular, uma visão. Pode ter colegas aí que não concordem, né, com o meu ponto de vista, porém pode trazer para contribuir. Eu fico muito feliz, né, quando o meu ponto de vista tem um outro contraponto, porque isso me faz refletir. Então, é importante essa nossa troca de ideia, por isso eu gosto muito de participar do SEST, né? O SEST traz essa oportunidade, viemos aqui, debatemos, não trazemos cursos, né? Nós trazemos temas e debatemos ele. Então, essa é a proposta aí do meu tema hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? E todos nós sabemos aí que, né, a base normativa, né, a principal, né, é a NR1, né? Ela diz aí que o empregador tem que determinar os meios de como analisar os acidentes, né? E isso inclui também a sua causa. Então, né, quando o acidente acontece, tão importante quanto a gente é, ver o que aconteceu no dia a dia é buscar a causa do acidente, porque é através da causa que a gente vai propor o quê? Uma correção, uma melhoria para que esse acidente não se reincida, né? Prevenir a reincidência desse acidente. Então, a NR1 é a base principal aí para nós, profissionais de ST, exercer aí. Então, ela já deixa bem claro ali, né? Incluindo a análise de suas causas, e é isso que eu vou trazer um pouco de debate para vocês também, tá? E diante, né, de tudo que a gente vê aí nas redes sociais, os vídeos de acidente, né, eu gosto de ver essa imagem. Essa é uma imagem clássica, tenho certeza aí que todos aqui do grupo já conhecem essa imagem, né, uma imagem bem famosa aí de uma empilhadeira suspendendo a outra para levar uma carga lá naquele patamar, né? E eu vejo muito debate disso em redes sociais. Eu vim trazer um pouquinho aqui para vocês também, né? Quando vocês se deparam com uma imagem, não só digo em rede social, mas também no dia a dia, né?
que vocês acham? O que vocês pensam dessa situação aí? Alguém consegue compartilhar um pensamento quando vê essa imagem, dessa foto aí que está aí compartilhada com vocês? O que vocês pensam? Pode abrir o microfone e falar, gente. Se tiver alguma A gente opinião. pensa a gente pensa no que leva uma pessoa ou algumas pessoas a fazerem isso, ok? Boa noite. Correto. Boa noite, Cosmo. Alguém tem mais algum pensamento? O que a gente costuma ver quando a gente vê uma imagem dessa no LinkedIn, no Facebook, no Instagram? O que a gente costuma ver de comentário nesse tipo de imagem? Vocês conseguem imaginar, lembrar? O que vocês acham aí? Pode abrir o microfone e falar. A gente vê algumas ironias, algumas insinuações, algumas brincadeiras sobre o fato. Às Grande vezes parte. parece até que é montagem. Às vezes a gente acredita, não, só pode ser montagem, isso não é real, não. Muitas vezes eu vejo muitos comentários até pejorativos, né? Essas pessoas não têm valor à vida, né? São burros, né? Uns dizeres, né? Muito normal, e principalmente em rede social, que a pessoa está escondida atrás de um perfil, atrás de um computador, e ela se sente mais à vontade de expressar alguns pensamentos, mas sempre a maioria, 99% dos comentários, pelo menos que eu vejo, se alguém vê diferente, por favor, pontue, é algo negativo e sempre remete ao trabalhador, como se ele fosse culpado, né? Ele não tem um amor à vida dele, por isso que ele está fazendo isso, eles não pensam direito, essa atividade não devia acontecer, e sempre é remetido a isso, né? E esse é o debate que eu quero propor, né? Porque às vezes a gente fica olhando essa foto, imaginando o que pode acontecer, né? Mas não existe uma análise de trabalho feita por foto, vídeo, até mesmo telepatia, né? A gente sempre tem que entender qual é o verdadeiro contexto que levou esses trabalhadores a fazer esse tipo de processo inadequado, esse processo que expõe eles mesmos ao risco de um acidente grave, né? Costumo sempre dizer, acidente com empilhadeira não existe acidente leve, é grave ou é morte, né? Até brinco com os trabalhadores lá na minha empresa, né? Se não mata, deixa louco. Então, é muito grave. Mas a gente sempre atribui essas situações, né, vamos dizer, né, esses comportamentos ao trabalhador, né? E a gente nunca para pensar que qual foi o contexto que levou esses trabalhadores a fazer essa forma de trabalho, né? Então, é um pouquinho que eu quero trazer essa reflexão para vocês, né? Será que quando a gente olha e lá no Facebook fala que o trabalhador não tem amor à vida, a gente realmente está sendo ético, a gente está sendo correto com o nosso trabalho, né? Ao meu ponto de vista, não, né? Eu acho que para a gente poder criar um julgamento que nem faz parte do nosso trabalho, deveria ir lá entender o contexto daquilo, por que aconteceu, qual o tipo de pressão, quais foram as condições, o que eles tinham ali na situação, quem mandou eles fazer daquela forma, tudo isso, então, tem que ser contado. Então, e quando o acidente ocorre, é justamente atrás dessa situação que a gente vai ir buscar, né? Costumo ver muito essa imagem nas redes sociais, com diversos debates, vários vídeos, né? Costumo dizer que a CST também tem a sua imprensa marrom, né? Tem aquele sensacionalismo com vídeos de acidente, com pessoas criticando, com as pessoas expondo a sua opinião pejorativa perante o trabalhador, mas nenhuma delas nunca parou para pensar o que leva aquilo, né? Então, é uma reflexão que eu deixo aí para os colegas que estão no grupo, para poder pensar um pouquinho, né? Então, quando a gente fala, né, que o trabalhador subiu na altura sem o cinto de segurança, ele não tem amor à vida, né, a gente está transferindo o problema para ele, né, como se ele fosse as causas das condições inseguras que ele está proposto ali a trabalhar, né. E eu costumo dizer sempre ao contrário, né, se não tem um trabalhador, né, o trabalhador não é o problema, o trabalhador ele é a solução. Então, isso que é importante a gente frisar isso. Nós, da área de SST, muitas vezes atuamos mais como advogados da empresa, como profissionais de SST. Então, a gente tem que, costumo dizer sempre até para os diretores onde atua, a gente trabalha no equilíbrio, na balança, né? Sempre nunca pendendo para um lado ou para o outro. A gente trabalha em equilíbrio justamente para quê? Para a gente atingir o verdadeiro objetivo da saúde e segurança do trabalho, que é o quê? O prevenir os acidentes, ter atividades de forma segura. Então, nunca pense como trabalhador ser o problema. Ele vai ser a solução, vai ser ele que vai propor as soluções. Então, dependemos totalmente deles. Quando a gente culpamos eles dos problemas da organização,
a gente está atuando mais como um advogado, como um profissional de SCT, correto? Então, é importante a gente ter a imparcialidade nas nossas análises e realmente entender o contexto, né? Eu acho que o acidente é um ponto que ninguém quer chegar, mas uma vez que chegou, a gente tem que ver como uma oportunidade de melhorar os sistemas para que aquele acidente não ocorra novamente. Então, a gente tem que entender. Então, não é sentar atrás da mesa e esperar vir as informações, não. Nós temos que ir lá onde o acidente ocorreu, conversar com trabalhadores, conversar com líderes, conversar com o patrão, conversar com quem estiver presente para justamente a gente entender e ser imparcial, não ser o advogado de defesa, e sim ser um profissional que está ali buscando as causas, buscando uma solução para que aquele problema não reincida mais. E eu gosto de trazer, né, para compreender um pouquinho sobre causa e efeito, né, dizem que é os insights, né, o pessoal gosta da palavra em inglês, eu trouxe a palavra em português, né, para a gente compreender um pouco. Eu trouxe uma realidade que eu vivi alguns anos atrás, né, um acidente com máquina injetora, né, trouxe até esse slide aí que traz um desenho esquemático aí na máquina injetora, para quem não teve o prazer de conhecer, né, e aconteceu um acidente com um trabalhador com uma queimadura no rosto. Dentro desse processo, esse trabalhador, o que aconteceu? Esse aqui é um cilindro de plastificação. O pessoal está conseguindo enxergar a setinha? Está todo mundo enxergando? Esse é o cilindro de plastificação. Dentro desse cilindro é onde injeta o material no molde, né? Material plástico derretido, né? Fundido. Então aqui é em alta temperatura. O material plástico geralmente pode ser de 200 até 300 graus. O material plástico pode ser. Então, dentro desse canhão existe um material plástico. E o que acontece? Às vezes a degradação do material e a obstrução nessa área do funil. Aqui é o material fundido, aqui é o material granulado. É um funil que vai descendo com a força da gravidade. E ocorreu o quê? Que essa área aqui ficou obstruída, e obstruiu a parte da frente também, e gerou pressão e gases lá dentro. Nessa atividade, né, o trabalhador, né, um preparador de máquina, ele foi desobstruir essa área, né, e para fazer esse processo, como essa área é toda pressurizada, para fazer esse processo tem um risco muito grande de espirrar material derretido. Então ele teria que usar um protetor facial, uma vestimenta de raspa, que era tipo barbeiro de solda, né, que o soldador usa, com luvas de raspa. Só que esse trabalhador, na correria do dia a dia, ele estava num dia que faltou um trabalhador, né, que era parceiro dele, e ele estava super atarefado. E ele geralmente era um trabalhador exemplar, né? Só que naquele dia, por causa disso, né, porque ele estava super atarefado, ele decidiu fazer esse processo sem os equipamentos de proteção individual. E na hora que ele abriu o primeiro furo, desobstruiu e o material derretido, né, espirrou praticamente no rosto dele, né? Foi o tempo dele ter o reflexo, virar o rosto para o lado e espirrou o plástico derretido no rosto dele. Né? Diante dessa situação, ele não estava usando o EPI. Né? E a gente não pode pensar, né, o trabalhador como problema, correto? Mas ele não estava usando o EPI. Né? Então, como é que eu posso concluir a causa desse acidente se ele não estava usando o EPI? Vocês acreditam que a falta do uso do EPI foi a causa do acidente? Qual é a opinião de vocês? Porque se ele tivesse com o acidente, se ele tivesse com todos os EPIs, talvez eu não teria queimado o rosto, né? Então eu poderia simplesmente determinar até uma pergunta capciosa que induz vocês a responderem errado, né? Mas se ele estivesse sem EPI, com todo EPI, ele teria evitado o acidente? O que vocês acham? O acidente com ele, sim, mas houve uma falha no equipamento antes, né? Correto. O Não teria EPI, evitado, mas minimizado as consequências. Perfeito. Porque o sistema ali, ele já precisa ser verificado antes de entregar o IPI, para que não aconteça nada de mais grave. Correto. É importante também colocar, Henrique, que esse ocorrido, a empresa ela não trabalha ao final de semana, então fica resíduo nessa área, no qual a gente não consegue eliminar o perigo. E no aquecimento, um dos fatores que fez para que o material retornasse foi a inflamabilidade dele. Mas eu concordo que se ele estivesse usando o EPI, iria minimizar, mas não ia neutralizar o perigo. Cosmo levantou a mão, pode falar? o EPI evitaria apenas a lesão, não evitaria o acidente.
Então, na verdade, levando para o termo grosseiro, o EPI evitaria o acidente no trabalho dentro do conceito, mas o acidente como ocorrência que deve ser estudado jamais. EPI vai evitar só lesão. O meu ponto de vista é o quê? É que o EPI não ia evitar o acidente, não vai evitar o acidente. Aquele espirramento naquele processo, ele ia ter que fazer de qualquer jeito, não teria como evitar aquele processo que já está ali, foi um incidente, né? Então não tem como evitar, então ele teria que fazer aquele processo. Então, com o EPI ou sem EPI, o incidente, o acidente, talvez sem vítima, teria ocorrido. O uso, né, como os próprios colegas já até disse, né, o uso do EPI iria minimizar, ou seja, reduzir a gravidade. Pode ser que ia cair um pingo em um ponto ou outro, mas ele não ia ter a queimadura grave que ele teve, queimadura de segundo, terceiro grau, toda a face esquerda do rosto. Foi um processo longo de tratamento, né, para ele poder se reintegrar ao trabalho. Então, né, trago isso. Então, em outras análises, em outros, né, locais que eu vejo muito, que analiso muito documentos em empresas, eu vejo muito que numa situação dessa eles iam justificar que o trabalhador não estava usando IPI, ponto, e atribuir totalmente a culpa dele. O que ia acontecer? O trabalhador já sai de um acidente se sentindo culpado, né? É normal, é natural um acidentado se sentir culpado pelo acidente, por mais que às vezes ele não tenha a culpa no acidente, com uma lesão no rosto, né? Com diversos danos no rosto, integridade, dano estético, né? E ainda receber a culpa de um acidente, né? E o que a empresa ia receber como conclusão do acidente, né? Ah, ele foi o culpado, então na primeira oportunidade eu vou mandar embora. E aí vai lá, ele retorna ao trabalho, talvez tenha um ano de estabilidade dele e ele é mandado embora, né? Isso é realmente correto? Isso realmente é ético da nossa parte se nós atuarmos dessa forma? Não, e não foi dessa forma que eu, no caso a Lilian, atua comigo, né? Tratamos, né? Nós soubemos que não ia evitar o acidente e nós descobrimos que era um material de baixa qualidade, que degrada mais rápido, lógico, logo acontece esse tipo de situação mais vezes, então o trabalhador se expõe mais vezes ao risco, né? Então, a nossa causa não foi o trabalhador, jamais, e sim o material de baixa qualidade. Aí a gente desenvolveu meios para evitar que esse material se degrade lá, tipo, passando outro material com mais qualidade, que não vai se degradar com mais facilidade. Isso já evita esse tipo de incidente de entupir, né, aquela região do cilindro e pressurizar o sistema. Então, essa é a ideia de trazer esse insight. Então, trouxemos o EPI diminuiria o acidente, né, mas a gravidade, e não evitaria o acidente. Então, esse é um pensamento que eu tenho, né, e para uma boa análise de acidente, a gente precisa ter algumas etapas, né, e a primeira etapa que a gente, o profissional, ou até mesmo, né, empresas que não possuem o SESMIT, o RH mesmo acaba fazendo esse tipo de situação, é definir uma equipe. Quem é que vai analisar, quem vai investigar? Geralmente um RH pode terceirizar para o consultor, ou convocar o SESMIT. O SESMIT, com consequência, convoca a CIPA, define-se ali uma equipe multidisciplinar, envolve o líder, se o líder não for a vítima, ou não tiver envolvimento direto com o acidente, envolve o líder do setor também para que ele possa trazer, porque são várias visões de várias áreas, né? Um líder do processo, segurança do trabalho, um RH, um membro da CIPA, e isso vai trazer mais propriedade para a nossa análise, para depois a gente conseguir concluir, né, uma causa com mais, ou causas com mais propriedade. Então é importante definir uma das primeiras etapas necessárias para definir uma equipe multidisciplinar para analisar o acidente. A segunda etapa, né, desse processo é o quê? É trazer as informações, né? É nome, idade, aquele formulário básico que a gente consegue ver aí no Google, jogou no Google lá, formulário de investigação de acidente, né? A gente vai ver todas essas etapas já descritas, que é uma situação bem básica aí para a área de SST. Então a gente vai ter que levantar ele. Por tão importante ter o formulário é o quê? É aplicar as análises de forma mais efetiva. Então a gente vai lá, o nome, a idade, o cargo, o setor, que são informações também que vão lá, que eu não vou abordar muito sobre CAT, né, só vou aportar sobre as análises, mas são informações que vai lá depois preencher a CAT, né, lá dentro do seu software de rede social, você vai lá preencher a CAT com base nessas informações descritivas que você vai trazer lá, que vai levantar em campo, junto com o RH, tudo isso. E é importante, você tenha informações detalhadamente de como aconteceu aquele acidente, né, trazer as testemunhas, né, a data, o horário, o local, tudo certinho para poder ter dados para a gente poder utilizar métodos para analisar as causas do acidente, né?
sempre tirar fotos, né? Fotografia é importante ali, que serve como evidência e isso dá mais propriedade ali para a sua investigação, para a sua análise, né? Eu já tive casos que eu cheguei no ambiente para tirar foto, né? Um trabalhador sofreu um acidente, ele teve perda de membro, né? Era uma máquina pequena. Na hora que eu fui lá fazer essa análise daquele acidente, né? A máquina já não estava mais lá, já tinham colocado uma máquina adequada, tudo mais, né? Porém, mesmo assim, eu tirei a foto do local e informei, eu consegui descobrir isso com conversa com trabalhadores de forma informal, mas jamais poderia descrever trabalhador tal, informou isso. Não, eu tirei fotos e percebi que não era a mesma máquina, eu descrevo que não era a mesma máquina que foi do acidente, tudo mais. Que acontece muito isso, qualquer análise que a gente vai fazer de segurança do trabalho, vocês são consultores, têm mais propriedade para falar isso, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, fazer uma medição ali de ruído, né? Tem um monte de máquina desligada justamente para poder ter influência direta nos resultados ali, para ser um ruído menor. E isso acontece, mal sabe eles que nós fomos contratados com eles e eles estão sabotando eles mesmos, né? Porque a gente não vai ter um resultado confiável e, consequentemente, isso vai estar descrito, às vezes, no próprio laudo, no próprio resultado. E quando a pessoa também retira uma máquina do local para evitar uma investigação mais profunda, ele também está jogando contra ele mesmo, porque está perdendo a oportunidade de corrigir um problema, de não reincidir de novo, de não sequelar trabalhadores. Então, é importante sempre a gente ter um relatório fotográfico nas nossas análises. O uso de métodos para a identificação das causas, né? Hoje eu vou puxar aqui 3 exemplos de ferramentas e métodos de análise que foram as que eu mais uso. Eu sei que tem outros métodos, mais métodos, e é importante, né, que vocês trazerem, caso vocês, eu utilizo a NBR, eu utilizo a ISO, tragam para a gente aqui no final para a gente compartilhar. Como eu disse, eu trouxe o que eu tenho mais prática e é importante a contribuição de vocês aí para o meu estudo, para o nosso estudo, né, para o estudo do SESC. Então, eu uso basicamente 3 para identificar causas de acidentes. O diagrama de Chikawa, 5 porquês e a árvore de causas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E por fim, né, tão importante, não adianta você descobrir a causa e não ter uma ação em cima. Então, você ter um plano de ação aí, né? Todo profissional de SST conhece o 5W2H como plano de ação. Então, né, quais ações de correções que a gente vai tomar para prevenir a reincidência do acidente? Então, trago aí o 5W2H e trago também, né, a avaliação, né, da eficácia das ações, né? Dentro de uma análise de acidente também tem o seu ciclo PDCA, né? E tudo aquilo que a gente atuou para poder, né, desde do levantamento de dados até a determinação das causas, os planos de ações, para poder corrigir aquela causa de acidente, ela precisa ser analisada também dentro de um ciclo PDCA. Então, a gente precisa saber se aquela ação que a gente tomou para não acontecer de novo realmente foi eficaz, realmente evita a reincidência de acidente. Então, isso é importante, né? Então, temos aí o diagrama de Chikawa, né? O químico japonês, o Kaoru Ishikawa, em 1943, criou, né, esse método aí para corrigir problemas que ele tinha muito na produtividade, né? Então, isso foi mais focado na época nas áreas de problemas de qualidade, em áreas químicas, indústrias químicas. Então, eles começaram a utilizar esse método, né? Esse método ele traz, né, também conhecido como espinha de peixe ou diagrama causa e efeito, né? Ele traz o conceito do 6M, né? Onde você analisa os métodos, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquina, para ver qual foi a interferência desses 6Ms, né, no efeito que aconteceu, no caso nosso, um acidente do trabalho. Então, é um diagrama bem simples, esse é o mais simples de aplicar, né? Porém, às vezes eu acho que ele não traz uma precisão muito grande na causa mesmo. Você sabe ali que houve interferência na mão de obra, na máquina, no meio ambiente, mas eu acho que ele fica pouco palpável, é uma opinião particular. Então, eu prefiro usar outros métodos, né? Tem os 5 porquê também, criado na década de 30 aí, pelo Sakishi Toyota, né? É o cara que o fundador das indústrias da Toyota. Então, ele criou esse método científico aí de 5 porquês, né? Que consiste, né, perguntar, né, ter um problema e diante desse problema perguntar o porquê que aquilo ocorreu, né? E vai perguntando isso 5 vezes, né? E o próximo porquê é sempre base no porquê do anterior. Então, nisso, quando você chega no 5º porquê, de acordo aí com
o nosso amigo Toyota lá, e você chega na causa raiz de um problema. Então, isso é bastante utilizado também, né, em análise de problema de qualidade, né, e lá utiliza-se bastante esse método. Mas o meu preferido, né, eu até trouxe aqui os 5 porquê da máquina regitora lá do acidente, que eu descrevi para vocês lá do acidente. Então, a descrição, né, dos 5 porquê dele, né, eu fiz aqui rapidinho, né, que eu uso outro método, que eu uso árvore de causas. Mas eu fiz um rápido aqui para trazer um exemplo de aplicação de 5 porquê daquele acidente que eu comentei aqui anteriormente, que foi com a queimadura na face do lado esquerdo, né. Por que que ele queimou a face do lado esquerdo? Porque o material espirrou. Por que que o material espirrou? Porque estava desentupindo a área do funil. Por que que ele estava desentupindo a área do funil? Porque o material degradou no cilindro. O material degrada muito rápido. Causa, né, ali eu cheguei no terceiro porquê, não necessariamente a gente precisa ter os 5 porquê. Ali eu já cheguei num degrada rápido. Então, como causa, foi um material de baixa qualidade. Então, como ação, para que não haja aquela degradação de material, a gente pegou um outro material que tem melhor qualidade, então toda vez que para aquele processo para não ter a pressurização do sistema, a gente passa um outro material com mais qualidade que ela não vai degradar com tanta facilidade e isso previne o entupimento e, consequentemente, não precisa do trabalhador ir lá desentupir. Então, a gente realmente elimina esse processo aí para poder sanar um incidente que aconteceu do entupimento. Então, isso é um exemplo de por quê. Mas o que eu utilizo mesmo no meu dia a dia é o método árvores de causa. Tive o prazer de fazer o curso de ADC, né, que é o método árvores de causa, lá na Fundacentro com o mestre Leônidas. Ele eu participei isso em 2016, era bastante novo ainda no mercado, né, e foi uma epifania na minha cabeça, ainda mais foi através dele que abriu uma porta de que trabalhadores não são um problema, trabalhadores são soluções. E nisso, depois desse curso que eu fiz, que infelizmente eu nunca mais vi nenhuma turma abrir, né, as minhas análises ficou muito mais precisas e as ações ficaram muito mais efetivas, né? Realmente surge efeito, realmente previne os acidentes, né? Tenho o prazer de atuar no local que há 5 anos não ocorre nenhum tipo de acidente de trabalho, então isso é um crédito muito grande, né, para aqueles envolvidos na área, principalmente os trabalhadores, né? Então, o método árvore de causas, desenvolvida na década de 70 na França, né? Esse método, sim, nasceu para realmente analisar acidentes, né? Houve, né, que perceberam na década de 50 e 60, perceberam que houve uma queda de números de acidentes, né? Mas, porém, os números de pessoas sequeladas por acidentes não caíram. Então, tipo, havia uma subnotificação dos acidentes do trabalho e havia uma análise inapropriada desses métodos. Então, os estudiosos naquela época na França criaram esse método árvore de causas, né? Aí, ó, e traz esse conceito de múltiplas causas, né? Eles traz o conceito de que o acidente do trabalho acontece porque há uma disfunção no sistema, né? Ocorreu um problema dentro de um sistema, e esse problema dentro do sistema, né, pode ocasionar um acidente de trabalho. Então, um acidente, né, para que o acidente ocorra, existe muitas situações, muitos eventos em paralelo que pode acontecer e realmente concretizar um acidente do trabalho. Então, esse trouxe até aqui o link aqui embaixo, depois eu posso estar compartilhando o material também, tá, do próprio Leônidas, essa é a imagem do Leônidas. Então, ele ensinou que um acidente ele pode ser dotado de muitas causas e tudo isso que interfere dentro do sistema, né? E o método em si ele consiste em montar um quadro de eventos, né? Ele pega através de toda aquela descrição que a gente pegou naquela etapa de descrever o acidente e começa a colocar em blocos, né? Então ele começa desde o momento do evento, desde o acidente e vai voltando em blocos, todas as etapas, todo aquele caminho que o trabalhador, a vítima do acidente percorreu, e a gente vai colocando cada evento que ele participou dentro de um bloco, e dentro desses blocos a gente vai determinando as variações que levaram a acontecer aquele acidente, né? Esse é do acidente, é um exemplo, não sei se está conseguindo ver legal aí, essa é o exemplo do acidente que eu trouxe, de injetora, né? Então, tudo começa aqui, né? A gente, quando vai montar a análise de árvore de causa, a gente começa do acidente para trás. Então, aqui, ó, começou com a queimadura do preparador, o preparador estava sem EPI. Veja bem, ó, considerei que ele estava sem EPI, mas não determinei que foi a causa. Somente pus na conclusão que a falta de EPI contribuiu para o agravamento. Só isso, mas que não é a causa do acidente, tá?
aí espirra o material no rosto do preparador. Então, esse aqui é um diagrama, depois eu posso compartilhar com você, que vai voltando no tempo, cada etapa, e cada códigozinho, cada letra dessa vai dizendo se é a tarefa que foi o problema, se o indivíduo, ou se foi o material, se foi o processo, e dessa forma a gente consegue definir com mais clareza e enxergar de forma gráfica tudo que aconteceu antes de que o acidente ocorra, tá? Bom, foi uma apresentação curta, como eu disse, não é uma apresentação de um curso, né? Essa é um pouco da minha visão que eu trouxe aí.